O Notícias Incríveis é aquele quadro do meu canal que está no ar há muitos anos e eu tenho a sensação de que ele nunca, entre aspas, sai de moda, de que é sempre preciso que ele esteja aqui. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Vocês podem me encontrar nas diferentes redes sociais, podem apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Eu agradeço demais a vocês que vêm apoiando essa iniciativa, que é o meu canal. E é claro que você pode contribuir de outras formas, compartilhando esse conteúdo, deixando aqui seu comentário e a sua sugestão de tema para outros vídeos. E eu estava falando, no começo dessa conversa com vocês, sobre o quanto o Notícias Incríveis parece nunca sair de moda, né? Eu já falei em outras circunstâncias que me perguntava se ainda fazia sentido fazer esse quadro, porque há anos eu faço Notícias Incríveis, mas é impressionante como sempre há material para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente refletir sobre o que é a produção escrita dos jornais e o quanto isso impacta a maneira como a gente vai entendendo as coisas que vão acontecendo no nosso entorno, porque a maneira como os episódios são narrados ajudam a gente a delinear como é que uma história aconteceu, né? E hoje eu trago aqui um caso bem conhecido dessa semana do final de maio de 2022, em que a UOL, assim como outros meios de comunicação, veículos, trouxeram uma notícia falando sobre o caso de uma jovem que viveu em cárcere privado e quando voltou para casa tinha sido tatuada pelo ex-namorado no rosto. Esse não é um episódio que aconteceu essa única vez. Em outro momento ela já tinha sido tatuada outras 2 vezes, assim como também esse ex-namorado já tinha descumprido outras 2 medidas protetivas que havia ali contra ele, né? Como é que essa manchete nos chega, né? Como é que a manchete é essa porta de entrada, né? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui. É a porta de entrada pra gente entender um episódio. O que acontece, eu também já falei disso aqui muitas vezes, é que em diferentes ocasiões, em muitas circunstâncias, as pessoas não leem mais do que a manchete. E é importante que a manchete, claro, para os jornais, que ela chame a atenção, de modo que a pessoa queira clicar ali e permanecer naquela página. A gente não pode se esquecer que os jornais querem que as pessoas continuem ali, que elas leiam o que está sendo escrito ali. Então essa porta de entrada tem por objetivo aí chamar a atenção das pessoas para que elas leiam aquela matéria. Mas esse não é o único objetivo, essa não necessariamente é a primeira atenção dada a quem vai produzir uma manchete. Outras são as reflexões ou as práticas que levam à construção de um dado tipo de manchete. E esse caso foi ganhando muita repercussão no Brasil, porque essa manchete realmente é de doer e diz assim: cotidiano. Jovem de 18 anos desaparece e volta com o nome do ex tatuado no rosto em São Paulo. Sem ler a matéria e só lendo a manchete, fica difícil de entender o que foi que mobilizou o sumiço, o desaparecimento dessa jovem. Em um dado momento vai se falar que ela volta com o nome do ex tatuado no rosto. Mas veja que o ex, ele só aparece de maneira bem indireta nessa construção, nome do ex tatuado. Então, o nome desse ex-namorado está tatuado no rosto dela, mas não há nenhuma informação direta que nos faça entender que ele pode ter sido a pessoa que tatuou o rosto dela com o nome dele. E quando eu falo isso é porque é importante a gente entender que quando a gente está lendo uma coisa, a gente inevitavelmente faz inferências, porque não se escreve exatamente tudo num texto. Então a gente faz uso, como leitor, dessa prática de inferir coisas que estão ali dentro. Mas há casos em que as informações estão tão escondidas ou não trazidas que essa inferência fica muito difícil de ser elaborada em função da estrutura escolhida para se contar uma história. Nesse caso, o que a gente tem é que o único sujeito, o único agente
das sentenças que estão postas aqui é essa jovem de 18 anos. E embaixo, inclusive, tem uma foto do nome do ex-namorado tatuado no rosto dela. E o que eu tô querendo dizer com isso? É uma coisa bem objetiva mesmo, da língua, porque tá dizendo lá, jovem de 18 anos desaparece. Então, quem é o sujeito dessa sentença? É a jovem de 18 anos. Então, ela desaparece. Então, é como se essa ação tivesse a ver com ela. E não que o seu desaparecimento tivesse a ver com o fato de que alguém a raptou, por exemplo. E aí, na sequência, a continuidade é jovem volta, né? Volta com o nome do ex tatuado no rosto em São Paulo. Então, observe que ela é o sujeito dessas sentenças. Os verbos que estão acoplados a esse sujeito são verbos de ação, desaparece, volta. Então, esses movimentos todos parecem estar sendo feitos por ela, pela maneira como essa manchete trouxe a informação. Não se estabelece uma relação aqui direta na manchete entre o desaparecimento dela e a ação desse ex-namorado, deste homem aí de 20 anos, para que ela sumisse. Então observe que a gente está falando aqui, se você for ler a matéria, a gente está falando de um caso de violência contra essa jovem. E em nenhum momento nessa manchete fica claro que ela é alguém que sofre sucessivas vezes com as violências deste homem, que é o seu ex-namorado. E aí observe que vai dizer assim, lá no começo, né? A mãe de uma jovem de 18 anos registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado da filha, após ela ficar desaparecida e reaparecer com o nome dele tatuado no rosto. Ainda assim, parece tudo muito nebuloso. A mãe registrou o boletim de ocorrência contra o ex-namorado porque ela ficou desaparecida e reapareceu com o nome dele tatuado no rosto. Mas, veja, não é por isso, né? Porque essa mãe sabe do envolvimento do ex-namorado, certamente é isso. O caso ocorreu neste sábado 21 em Taubaté, interior de São Paulo. O rapaz, de 20 anos, foi detido porque descumpriu duas medidas protetivas, uma de 2021 e outra de 2022, ao ter contato com a ex-namorada. Segundo a mãe da garota, foi a terceira tatuagem feita pelo rapaz na vítima com o seu nome. O caso foi registrado no plantão policial e corre em segredo de justiça devido às medidas protetivas contra o rapaz. Ele será investigado a partir de segunda-feira 23 pela DDM de Taubaté, Delegacia da Mulher de Taubaté. O rapaz deve passar por audiência de custódia ainda neste domingo. O UOL está tentando localizar a sua defesa. Essa é uma matéria que foi escrita no dia 22 e que, portanto, o que a gente está lendo aqui é uma matéria do domingo, que era, na verdade, o que me interessava, foi por isso que eu printei essa matéria no domingo, dia 22, porque eu queria entender como é que se falou sobre o episódio com as informações que se tinha sobre ele. Segundo a mãe de 34 anos, sua filha saiu para ir à escola na sexta e até às 22 horas não havia retornado para casa. Ela então procurou a polícia. Pela manhã fui até a rua do rapaz e vi minha filha dentro do carro. Voltei para casa e quando cheguei aqui já encontrei tentando tapar a tatuagem com maquiagem. A mãe afirmou que a jovem foi agredida ao resistir a aplicar a tatuagem. Ela está com o olho roxo e ele a forçou a gravar um vídeo autorizando a tatuagem. Minha filha falou que gravou com medo de algo pior acontecer. Segundo ela, sua filha e o rapaz começaram a namorar em 2019. No começo ele era um rapaz bom, mas após um ano de namoro começaram as crises de ciúme, até que no início de 2020 ocorreu a primeira agressão. Desde então, luto para distanciar os dois, afirmou, a mãe. O casal ficou 8 meses separado e, segundo a mãe, voltou a se encontrar quando ele prometeu que não haveria mais agressões. Mas o rapaz passou a ameaçar a jovem caso essa se separasse dele. Ele impedia ela de ter contato com amigos e familiares. Minha filha chegou a ficar incomunicável dentro da casa dele em 2 ocasiões. Eu ia até lá, ninguém abria a porta, ele respondia por ela nas redes sociais, até que ela conseguiu fugir, disse. A família optou por levar a jovem embora para São Paulo, mas uma oportunidade de emprego em um mercado atacadista a levou novamente a Taubaté. Um dia, quando ela ia para o seu curso, ele a encontrou na rua e com uma arma a coagiu a entrar no carro. Logo depois, no dia 29 de maio, quando ela fez 18 anos, ele publicou nas redes 2 fotos de tatuagens que ele tinha feito nela, seu nome no peito e na virilha. Na sequência, fomos atrás da segunda medida protetiva. Depois da ocorrência deste final de semana, a filha tem chorado muito e sua mãe optou por não deixá-la sozinha. Ela está com medo, fala em tirar a própria vida. Estou tentando falar para todo mundo que não sou uma mãe chata impedindo um namoro. É um caso grave que está acontecendo. Ele fala que se ela não for dele, não será de mais ninguém.
não tenho conseguido dormir. Eu não quero ter que enterrar a minha filha. Eu li toda essa primeira versão, digamos assim, dessa matéria, para mostrar para vocês o tipo de informação que parecia estar disponível, né, para as pessoas que produziram essa matéria. E aí eu me pergunto, então, como é que se escolheu dar essa manchete para esse episódio? Se a gente está falando de um caso de reiteradas ocorrências de violência contra essa jovem, por que é que a gente constrói uma manchete em que ela é sujeito e agente de ações que estão sendo colocadas ali, desaparece, volta, quando na verdade não foi o que aconteceu? E aí aqui eu aproveito para fazer um parênteses importante. Recentemente me indicaram um livro que se chama Histórias de Morte Matada, Contadas Feito Morte Morrida. É um livro escrito por Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues, que vai falar sobre a narrativa de feminicídios na imprensa brasileira. O livro é esse aqui. E eu tive a oportunidade, então, de comprar esse livro e eu continuo lendo, eu ainda não concluí a leitura. E ele é uma conversa que tem tudo a ver com aquilo que eu discuto já há um tempão, também aqui no Notícias Incríveis. E quando eu digo isso, é para dizer que tem muita gente falando sobre essas questões, né? Eu não sou um alecrim dourado que fala disso. Muitas pessoas, jornalistas, linguistas, estão propondo, trazendo essa conversa atenciosa e crítica, para a gente repensar a maneira como se fala sobre a violência contra a mulher nas matérias, né, em manchetes, enfim, reportagens. Eu também falo aqui sobre outros casos de violência, né, violência como casos de racismo, ou mesmo de violência policial. Então, esses casos são todos muito delicados, e ainda que se diga que há um manual, cada editorial, cada jornal tem o seu manual e tal, esses manuais, eles não necessariamente atendem ao que deveria ser a atenção ao reportar casos de violência. Quem é que ganha destaque? Quem é que está em foco? Quem é que tem as suas ações reverberadas? Como é que essas ações aparecem? E eu acho que esse livro faz isso muito bem para os casos de feminicídio. É um livro muito bacana, trazendo as discussões em torno de diferentes casos de feminicídio, e que vai, inclusive, apontar os pontos positivos, inclusive, de alguns desses manuais de jornais. E, curiosamente, um dos manuais que elas até fazem uma ponderação bem positiva é o manual da UOL, e que parece que não está sendo usado, né, na hora que vai falar desse caso de violência contra essa jovem nesses termos. Então, pensar como é que se constroem as narrativas, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas é isso, né? Como se fala sobre violência contra a mulher, sobre violência policial, sobre os casos de feminicídio, é fundamental para a gente entender a maneira como vai se digerindo esses episódios. E o quanto é que essa maneira de falar sobre isso, sobre esses temas, tem a ver também com o entendimento que se tem de sociedade, dessas figuras que são reportadas, trazidas, analisadas, discutidas nessas matérias todas. É muito importante a gente pensar essas relações, né? A maneira como a sociedade vê uma série de minorias e como isso reverbera na maneira como os jornalistas vão reportar episódios que envolvem minorias, e a maneira como isso é perpetuado mesmo, né? Veja, eu faço Notícias Incríveis, e quando eu digo isso, não é porque, nossa, eu revolucionaria a maneira de se fazer jornalismo, de jeito nenhum, mas eu trago esses apontamentos aqui. Eu tenho um canal há 6 anos, durante esses anos todos eu acho que eu falo sobre isso, e outras tantas pessoas também, né, quando elas vão contar, a Niara e a Vanessa vão contar a história delas, né, e vão falar sobre qual é o seu primeiro caso, né, de feminicídio, que você se lembra, o primeiro que você viveu, viu nas mídias, né. Elas vão falar sobre quando começaram a ter cada vez mais atenção a isso, lá nos anos de 2015 e tal. Mas antes disso, claro, tem outras tantas pessoas que já falavam sobre isso, dentro da linguística também, mas não só, né? Uma linguística feminista também vai ter atenção a esses elementos. E o quanto isso ainda não reverbera
nas redações e o quanto me faz pensar que é essa educação homogênea, esse contrato entre colegas, essa coisa de se usar sempre um pouco o mesmo jeito em nome dessa suposta neutralidade, desse suposto manual de conduta, de escrita das diferentes redações. E aí eu fico pensando que há diferentes maneiras de fazer, há diferentes formas de reportar, né? No caso dessa manchete, algo como depois de sucessivos episódios de violência, mais uma vez, homem tatua a mulher no rosto. Eu não sei, outras tantas possibilidades. Essa eu tô aqui falando de cabeça agora, né? Enquanto ainda gravo, mas eu tenho certeza que os jornalistas conseguem mais. Mas eu fico pensando nessa estrutura toda, e eu sempre digo isso aqui no Notícias Incríveis, que nunca é sobre um jornalista específico, não é para ver o nome da pessoa que escreveu a matéria e ir lá ficar apurrinhando essa pessoa exclusivamente, não é disso que se trata. Se trata de pensar essas estruturas, a formação na universidade, os conglomerados de mídia, como atuam, o que esperam dos seus jornalistas, como enquadram os seus jornalistas para que escrevam assim ou assado, como essas estruturas vão tornando homogêneos esses textos, como isso impede uma reflexão maior e uma guinada, uma saída desse lugar para escrever e narrar esses episódios de outra forma. Assim como todos os interesses, claro, das diferentes mídias e, portanto, da maneira como vão querer ou vão decidir reportar diferentes episódios dentro desses jornais. Então, observe que eu entendo aqui que há uma complexidade que tem a ver com vários fatores que levam a que a gente tenha essa estrutura tão homogênea de escrita, um jeito tão ruim e homogêneo de escrever esses episódios, né? E que não tem a ver exclusivamente com um jornalista ou outro. Por isso que desde sempre, quando eu faço Notícias Incríveis, o meu objetivo não é sacanear um jornalista. Nunca é isso, mas é pensar o quanto essas estruturas, tudo isso, a formação, a relação entre os colegas, as conversas entre eles, que acaba produzindo um pouco o mesmo lugar, todo mundo meio que de um mesmo lugar, o quanto isso é homogêneo, os interesses de cada uma, né, dos veículos de mídia, enfim, eu já falei aqui, tô me repetindo, mas para convidar as pessoas para... Inclusive, eu vi bastante isso no Twitter, as pessoas sugerindo outras possibilidades. Eu vejo muita gente dizendo, o jornalista conseguiu o que queria, agora todo mundo tá lá clicando na matéria. Eu sei que tem coisas que são clickbait mesmo, mas num caso como esse não se trata de clickbait. Essa manchete, ela não faz o menor sentido, não tem por que isso ser um clickbait. Isso tem a ver com uma prática jornalística que tá enraizada e que as pessoas não saem delas, apesar das possibilidades de escrita serem tão variadas. Nunca se esqueçam. A maneira como algo está descrito não é a única maneira de se descrever este algo. Nunca se esqueçam disso. Eu sempre falo isso nos meus cursos de escrita, eu sempre falo isso nos meus cursos em que a gente analisa notícias e fala um pouco de análise de discurso, porque é isso. Aquilo que a gente vê num jornal não brotou da terra e não pode ser modificado, tá? São esses formatos que vão sendo carregados ano após ano e que precisam urgentemente ser repensados. Porque em suposto nome de uma neutralidade ou de uma suposta neutralidade, vão se dizendo coisas absurdas que continuam sendo violentas com as vítimas. Porque é como se esse agressor sequer existisse. É como se essa mulher, eu disse isso no TikTok, disse também no Instagram, é como se essa mulher tivesse sido abduzida por ETs. E aí os ETs foram lá e tatuaram na cara dela o nome do ex-namorado dela. Foi ele quem tatuou, não foi o ET, não foi ela. Ela não desapareceu porque quis, sabe? Uma pessoa que some porque quer. Não foi isso que aconteceu. E se você acha que não dá pra dizer exatamente isso, há outras maneiras de descrever com certeza. De novo, não se esqueçam disso. Isso é um exercício. Faça você aí esse exercício. Como eu disse no Twitter, as pessoas estavam propondo outras manchetes. E essas manchetes, elas podem passar por um lugar de não ser uma acusação que não poderia ser feita, ou sei lá. É possível ainda assim fazer uma manchete que não coloque ela exclusivamente no centro, porque não é ela que é o centro, né? E aqui nesse livro,
histórias de morte matada contadas feito morte morrida, elas vão falar justamente que mesmo em casos em que todas as informações estão dadas, o quanto o uso de algumas estruturas, por exemplo, a voz passiva, que é muito comum também, não foi esse caso, tá? Que a gente leu aqui agora, não é, aqui é uma questão outra, né? A omissão do sujeito que perpetuou as violências, né? Quem produziu as violências está omitido aqui. A estrutura é de voz ativa mesmo e não passiva, mas elas vão falar o quanto a voz passiva, que vai ignorar o sujeito, a gente, o quanto ainda é muito usado mesmo em casos em que se tem todas as informações estão lá, sabe? Então, pensar sobre isso é muito importante, né? Os limites do que é essa neutralidade, suposta, né, neutralidade, ou seja lá o que for, que as pessoas escolham para argumentar, para dizer por que essa foi a manchete escolhida, né? Então, esse é o meu convite de hoje. Eu deixo aqui um beijo para todo mundo que tá aí do outro lado. Fiquem bem e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.